Eliseu estava no campo. Eliseu estava no campo, trabalhando com seus bois, a terra estava lavrando. De repente chega o profeta Elias, lançou-lhe a capa, disse: me segue. Eliseu matou os bois, queimou as tralhas, seguiu Elias por muitos dias. Lá no Jordão, vejam só que maravilha, Deus revelou que ia arrebatar Elias. Meu Deus do céu, que era a capa de Elias. Amém, graças a Deus. Veja só que maravilha, meu irmão, minha irmã. Estou com a minha Bíblia aberta, que fala desses grandes homens de Deus, Elias e Eliseu. 1 Reis, no capítulo 19, e no versículo 19 também diz assim: a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safté, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Veja só, meu irmão e minha irmã, que Deus mostra para nós. Elias, ele se sentiu na obrigação de passar para Eliseu o trabalho que ele estava fazendo, que é a evangelização, orar por pessoas, ver o trabalhar de Deus, ver ali Deus fazer os milagres acontecer. E Elias partiu da onde ele estava para se encontrar com Eliseu e ali passar o trabalho para Eliseu dar continuidade. O anjo do Senhor com certeza já estava dando uma direção, ao qual depois Elias foi arrebatado e Eliseu prosseguiu. Mas veja que antes Eliseu ele foi ali abençoado. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois. Na época, no passado, não era uma junta só, era várias juntas de boi para levar ali o arado. E Eliseu era um homem dedicado ao trabalho. E Deus viu nele o diferencial. Deus achou graça diante de Eliseu. E aí Eliseu disse para Elias: eu prossigo, mas eu quero a tua unção dobrada. Então veja que foi duro o que Eliseu pediu a Elias. Elias mesmo declarou: duras coisas me pediste, Eliseu. Porque ele olhou para trás e lembrou do momento que ele estava diante dos soldados, armado, e mandou descer fogo do céu, e o fogo do céu desceu e consumiu ali 50, depois mais 50. E quando veio a terceira tropa para ser exterminado pelo fogo, o capitão se compadeceu e se rendeu ao Deus de Elias e disse: peço que tenha misericórdia de mim e dos meus 50. E aí Deus disse: com esse você pode descer. O anjo do Senhor bradou do céu. Elias desce com esse. Depois houve a morte dos profetas através de Jezabel e seus soldados. Elias sentiu medo. E nesse momento Elias
deve ter pensado os momentos difíceis que ele passou, mas também não desobedeceu a Deus, porque Deus confiava em Eliseu. E ele ficou ali com seu poder. Você imagina, meu irmão e minha irmã, a dificuldade que Eliseu passou quando estava ali dentro de uma caverna sofrendo. E ele lembrou que isso podia acontecer também com Eliseu. E mesmo assim ele não negou a sua fé diante de tantas lutas e dificuldades. Foram grandes exemplos de fé para nós hoje. E essa é a palavra que Deus está dizendo para mim e para o Senhor e para a Senhora, que por mais difícil que seja, devemos prosseguir essa fé, levando o Evangelho bom, verdadeiro e genuíno sobre toda a terra. E certamente Deus está ao nosso lado. Lembrando que lá em Isaías 41, e no versículo 10, Deus fala com Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço com a destra da minha justiça. Então, quando nós cremos em Deus, vivemos com Deus, se desviamos do pecado, do mal que age dia após dia, então certamente Deus usa e Deus faz grandes maravilhas em nossa vida. É um grande exemplo. Não somos dignos de falar de Elias e de Eliseu, mas cremos que o mesmo Deus que andou com eles, hoje Ele exalta a nossa cabeça, mesmo não sendo merecedor. Essa é a palavra dessa noite. Ser forte e corajoso, como foi esses guerreiros da fé. E certamente um dia nós seremos arrebatados, como foi Elias. Antes de passar a capa a Eliseu, ele subindo aos céus, ele lançou a capa, mas ele foi arrebatado. E um dia ele voltará do trono de glória para a terra, para que se cumpra as escrituras da Bíblia Sagrada. Então, se está escrito aqui, meu irmão, nós devemos crer. Se está escrito aqui, devemos crer, porque todas as palavras, elas não são em vão. É como a gente sempre prega. Pode não ter dinheiro, pode não ter capital, pode não ter nada nessa terra, mas se nós tiver palavra, se nós estiver dentro da palavra, então certamente Deus é conosco. Amém? Em João 15 e no versículo 7 diz assim: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, na nossa boca, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, disse Deus no versículo 8. Ele disse no versículo 8: nisso é glorificado meu Pai. Então nós só vamos conseguir glorificar o Pai se nós falar palavras boas, falar a palavra de Deus. Você está aqui, eu falo. E se não está aqui, eu vou me policiar para que eu consiga ser vencedor, para que eu consiga vencer o meu dia a dia. Porque se não falar as palavras boas, as palavras verdadeiras, então certamente seremos derrotados. Nós perdemos a nossa bênção. Então, Senhor, a senhora que está ouvindo essa palavra, procure seguir essa palavra. É o cardápio para nós herdar um dia a vida eterna, receber a herança, receber o troféu, ser mais que vencedor nesse caminho, certamente um dia nós abraçar o Filho de Deus, Senhor Jesus, e Ele poder dizer: bem-vindos à casa do meu Pai, que há muitas moradas. Amém? Nós entrar
pelas portas de safira. Se imagine, nós olhamos as portas de madeira, já é linda, as portas ali são tão lindas, então imagine as de safira. Os muros de cristais, nós olhamos nas cidades muitos muros de alumínio, de vidros, já são maravilhosos. Então imagine os muros de cristais e vamos um pouco além. Já pensou eu e o Senhor e a Senhora pisando no ouro? As ruas são de ouro e os muros são de cristais. E vamos um pouco mais além. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que têm a palavra, para aqueles que honram a palavra, para aqueles que temem ao Todo-Poderoso. Amém? Então fica essa palavra ao seu coração. Amém? Graças a Deus.